Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Vinícius, também por ter aceitado falar um pouco sobre essa parte mais hematológica de transplante. Como eu estava comentando antes, é algo que a gente vê bastante em relação à nefrologia, pelo menos as complicações, a gente é convidado a avaliar esses pacientes. Assim como também na nossa UTI, a gente tem visto várias complicações pós-transplante, né? E acho que é um assunto que, no contexto, vale a pena a gente também entender um pouco mais. Obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Inicialmente, a Amanda me convidou aí, então fiquem à vontade para me interromperem. Eu acho que quanto mais interativo for, melhor, né? Enfim, sempre que eu faço discussão, faço com outras especialidades, né? Eu tentar deixar algo mais palatável para vocês, porque querendo ou não, né, transplante de medula é uma subespecialidade de uma especialidade da clínica médica, então acaba ficando muito longe, né, das outras especialidades, né. Então eu optei por falar, né, do transplante, como que é feito, a DESH, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é a principal complicação, tá? E complicações renais, como eu falei, que tem pouco material, né, então vou falar e aí vocês acabam complementando também, tá? Beleza. Só para deixar claro, né, até hoje, né, o transplante de medula, né, halogênico, tá? É o único tratamento curativo para diversas doenças. Aqui eu já paro, né? Então, transplante halogênico, né? Só para relembrar, né? É diferente do transplante autólogo. Né? O transplante autólogo nada mais é que você coleta as células do paciente, do próprio paciente, faz uma quimioterapia em altas doses, você reinfunde as células desse mesmo paciente, tá? Que na verdade o nome ficou como transplante autólogo, né? Mas não é um transplante, né? Transplante de uma pessoa para outra pessoa. Tá? Isso não tem nada a ver com transplante halogênico. Transplante autólogo nada mais é que uma quimioterapia em altas doses com resgate de células-tronco autólogo. As complicações são a mesma de quimioterapia, tá? Não tem nada a ver com isso. O halogênico não, tá? A gente vai ver isso e são outras complicações, é bem mais complexo. Então, só para começar, né, o transplante halogênico, ele pode ser de doador aparentado, que é o clássico, né, começou com o transplante inicialmente, né, ele foi feito no meio da década de 50 para a década de 60, não deu certo, não sabia porque não deu certo, e o primeiro transplante com sucesso foi de doadores de gêmeos idênticos, né? E aí não soube-se por quê, depois foi estudar HLA, então, e aí começou de irmãos, e aí assim, aparentado, e depois foi para o banco de medula, doador não aparentado, e aí pelo HLA que a gente já vai conversar, tá? Fonte, né? O transplante também começou com a fonte das células-tronco, que a gente vai pegar o que é em medula óssea, tudo é medula óssea, né? Mas medula óssea, quando eu coloco esse segundo, é in situ. Então, você coleta a medula óssea do doador in situ, né? Um procedimento que é feito em centro cirúrgico, você aspira da crista ilíaca posterior e infunde nesse paciente, infunde como uma transfusão de sangue, é infundido em sangue periférico. Mais recentemente, não tão recentemente, tem mais de 20 anos isso, pode ser feito por sangue periférico, ou seja, você estimula com granuloquine as células-tronco CD34 positivas para saírem da medula, sair do início e circular, e você coleta por procedimento de aférese. Né? Vocês já viram plasmaférese, né? Terapêutica, essa é uma plasmaférese de coleta de células-tronco. Né? E você infunde no paciente com o mesmo procedimento. Uma outra possibilidade de fonte é sangue de cordão umbilical placentário. Tá? Tem sido feito cada vez menos, tá? Mas ainda é feito. A gente é um dos centros que até acaba fazendo mais até, né? A gente acabou fazendo 2 o ano passado. Enfim. Nada mais é, né? Então, que você vai trocar o sistema imune desse paciente, né? Ou seja, né? Esse paciente, ele produziu uma célula, vamos usar como exemplo leucemia mieloide aguda, uma célula neoplásica, né? Então você vai substituir esse novo sistema imune para produzir células não neoplásicas. É só isso. O mais inteligente não é só produzir células sem defeito. O que acontece é que não importa o que a gente faça, quimioterapia, radioterapia, sempre, né, quase sempre, né, sobra a célula da doença. Então, o que é mais importante? É isso que eu coloquei por último, né? É o efeito GVT, o GVL, né? Que é o efeito do graft versus tumor, graft versus leuquimia. Ou seja, esse novo sistema imune, além de produzir células sem doença, ele vai combater resquícios da doença que ficou do outro paciente, do sistema imune, tá? Então, isso que é o mais interessante do
transplante halogênico, ele acaba ficando sempre vigilante, evitando que essa doença volte, tá? E o que a gente não quer, né, e acaba vindo junto com o GVT, é o GVHD, Graft versus Host Disease, ou DASH, né, doença do enxerto contra o hospedeiro. Eu vou usar essas duas siglas, tá? A gente acaba usando as duas, o mais correto seria a gente usar o sigla em português, tá? Que nada mais é que uma rejeição ao contrário, né? Estou usando o exemplo do transplante de órgão sólido, transplante de rim. A gente tem receio do quê? Da rejeição do órgão, né? Então, o receptor rejeita o órgão transplantado. No transplante de medula, isso pode acontecer, até um pouco mais raro, mas o que acontece é que está dando um sistema imune novo, então esse sistema imune novo vai rejeitar o corpo. Então, pode dar o quê? A gente vai ver, mas pode dar tudo. Tá? Tudo que você imaginar pode dar. Uhum. Bom, das doenças, né? Então, você tem doenças adquiridas e doenças hereditárias, tá? A gente adulto, né? Eu transplanto só adulto, a pediatria transplanta os casos de mais casos hereditários. Então, de doenças adquiridas, disparado, vou mostrar também um gráfico, é leucemia aguda, né? No nosso caso, leucemia mieloide aguda, seguido de leucemia linfoblástica aguda e mielodisplasia. Mielodisplasia aí que é uma... Não, é errado falar isso, né? Mas eles colocam uma pré-LMA, tá? Mas entra no mesmo bolo, tá? Seguido de linfomas, né? Seja linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, bem atrás, LMC, né? Leucemia mieloide crônica, que já foi a primeira hoje com inibidores de tirosinoquinase, caiu bastante, LLC, e outras doenças, né? Aqui destaca-se também a anemia plásica, que é em teoria, uma doença benigna, mas tem um curso até pior, muitas vezes, do que uma leucemia mieloide aguda. Tá? Vocês tiveram na UTI de vocês alguns pacientes nossos com anemia plásica. Tá? E das doenças hereditárias que eu destaco, né, que a gente transplanta, talassemia a gente ainda transplanta um pouco, mas é mais da pediatria, e anemia falciforme, né? Então, foi autorizado recentemente o transplante, né? Já se fazia, né? E aí a gente tem alguns pacientes com mais idade, né? Mais idade para a gente 18 anos, até 20 anos, a gente tem transplantado também. E, enfim, né? Tem diversos outros trabalhos, isso é o que tem mais evidência na literatura. Seleção do doador, eu já me adiantei, é pelo HLA, né? Assim como o transplante de órgão sólido, né? A gente também é pelo HLA. Qual que é a diferença? Qual que é a peculiaridade? Né? São os losses que a gente olha, né? A gente observa classe 1 e classe 2, tá? Em alta resolução. Tá? Então, a gente não observa só A, B e DR, então a gente vê A, B, C em classe 1, DR, DQ e DP de classe 2, tá? Lembrando que fica no cromossomo 6, no braço curto. O que acontece, né? Então a gente olha 6? Não, óbvio que não, né? Você tem dois haplótipos, um que você herdou do seu pai e outro que você herdou da sua mãe. Então a gente olha 12, né, losses. O que acontece é que o HLA, né, enfim, algo que mais varia no ser humano, até como uma evolução como espécie, né? É importante isso variar, porque sempre quando tem alguma infecção em massa, a gente usa agora o exemplo da pandemia, né? Porque alguns pacientes, né, evoluíram muito mal, outros não evoluíram tão mal, né? É óbvio que tem vários fatores, né, mas um desses com certeza é a variação de HLA, né? Então, alguns pacientes se infectam e respondem com diferentes respostas imunes por causa disso, né? Então é importante que isso seja variável com a espécie, tá? E a mortalidade do transplante, tá? Eu coloquei 40%, isso é dado histórico, tá? Atualmente, isso está muito menor. Depende do quê? Depende muito da modalidade do transplante. Você vai ver que o transplante de medula óssea não é um só, muito pelo contrário, tá? Classicamente, isso aí é mortalidade em 6 meses, tá? De 40%. Hoje, a nossa, até do Hospital São Paulo, com toda a popularidade que a gente tem, não chega a isso, não chega aí 25% aí em 6 meses, tá? É claro que a gente vê os internados que vocês acabam vendo e falam, não, nossa, mas só vejo caso péssimo. É lógico, né? Os casos bons vocês acabam não vendo, porque eles vão interno, vão de alta e vai para o ambulatório. Né? Até isso é uma coisa da nossa a equipe da enfermagem também, quando a gente manda esses dados, fala, não, a gente acha que é muito pior. Fala, na verdade, é que os casos bons você nem lembra. Você vai perguntar, né? E aquele paciente fala, nossa, é verdade, né? Então ficou 2, 3 semanas internado e depois nunca mais internou. Né? Mas é óbvio, quando dá errado, pode dar muito errado. E porque do que morre, né? Basicamente, o paciente vai morrer ou de recidiva da doença ou de mortalidade relacionada à terapia, né? Ou seja, o que tem a terapia? Ou a infecção, você vai trocar o sistema imune desse paciente, ou GVHD, tá? Por isso que é tão importante, eu destaco isso como uma complicação. Aqui eu já me adiantei, tá? Esquece aí o autólogo, tá? O autólogo é o roxo, o halogênico é o vermelho. Então, o roxo, o que mais se faz de transplante no mundo aí é
o autólogo, tá? Que é aquilo que não é transplante. Então, disparado aí do vermelho é LMA, seguindo de LLA, mielodisplasia e as outras leucemias, né, crônicas e linfomas e não maligno, que aí destaca-se a anemia plásica. Então, aqui, né, se não ficou claro, eu acho que não é tão trivial assim. Eu sempre falo, né, a gente é o clínico que faz transplante, geralmente transplante é um procedimento cirúrgico, você tira um órgão e coloca outro. Do transplante halogênico não é assim, né? Na verdade, você não consegue tirar a medula, né? Você não dá para fazer um procedimento, então você faz quimio e rádio. Então, esse é o nosso receptor. A gente vai, concomitante, vai preparar o nosso doador. Como eu já falei, pode ser aparentado e não aparentado, e pode ser medula óssea, pode ser sangue de cordão e pode ser sangue periférico. O que a gente vai fazer? Se for medula óssea, eu vou levar esse paciente para o centro cirúrgico, eu não vou fazer nada antes. Se eu for sangue de cordão, também não. Se for sangue periférico, eu vou estimulá-lo com o quê? Com granuloquine, tá? Então, eu estimulo esse paciente com granuloquine e aí eu vou obter esse enxerto, como eu já falei, dessas diversas modalidades. Concomitante a isso, que eu estou obtendo esse enxerto do meu doador, do meu receptor, estou preparando, ou seja, estou deixando ele em condições de receber o novo enxerto. Aí eu faço o quê? Regime de condicionamento, né? Se fosse um outro órgão sólido, um transplante cardíaco, eu tiraria o coração. Então, eu estou tirando, entre aspas, a medula. Como que eu tiro? Químio e rádio, tá? Então, eu tenho duas modalidades de tirar. Eu tenho um transplante mieloablativo, ou seja, eu vou ablar a medula dele, eu vou tentar destruir ao máximo a medula, e o de intensidade reduzida, que eu não vou destruir a medula, eu vou deixar essas células anérgicas. Para quê? Para que esse sistema imune do doador não rejeite o novo sistema imune. Ele aceite o novo sistema imune e, com o tempo, devagar, né, não ser na força bruta, eu consiga substituir por novo sistema imune, tá? Então, eu faço isso, o condicionamento varia aí de 7, né, até 3 dias é possível fazer, vai depender do que eu quero fazer, eu ponho rádio e químico, qual químico, e aí eu infundo essa medula em sangue periférico no quarto mesmo, não tem nada de centro cirúrgico. A única coisa que tem centro cirúrgico é quando eu opto pela coleta de medula óssea. E aí, né, para não rejeitar tanto o receptor, não rejeitar o novo órgão, não rejeitar a medula e nem a medula rejeitar para não ter GVHD, eu dou imunossupressão e aí eu geralmente eu uso inibidor de calcineurina com algum par, né? Metotrexato era o clássico, MMF é o que a gente acaba usando mais. Então, de condicionamento, só para vocês saberem, né, dependendo do condicionamento, eu vou ter uma complicação diferente. Então, não mieloablativo, a gente faz-se muito pouco, a gente até ainda faz aqui na escola com os pacientes mais idosos, que basicamente é fludarabina e TBI em baixíssimas doses, 2-Gray. Mieloablativo, raramente a gente faz no Hospital São Paulo, tá? Isso foi uma opção nossa, porque mieloablativo, aí sim você tem uma TRM aí de 30%, ou seja, só da terapia você já tem uma TRM de 30%, é algo que a gente não aceita, então a gente opta por fazer um condicionamento de intensidade reduzida. E aí tem todas essas opções, acho que é muito, muito específico, né? Acho que vai de cada caso, acho que não cabe ao clínico e ao nefrologista saber. Então, doença do enxerto contra hospedeira, vocês já viram algumas complicações. A doença do enxerto contra hospedeira, ela pode ser dividida em aguda e crônica, tá? Como eu estava até conversando antes, antigamente era dado pelo tempo de incidência, antes dos 100 dias era aguda, depois dos 100 dias era crônica, hoje a definição é essa, tá? Qual que é a diferença, tá? Básica, aguda, que talvez vocês vão ver mais, crônica vocês acabam vendo menos. Aguda, ela pega pele, fígado e trato gastrointestinal, tá? Na pele, como que se manifesta? Rache, né? Então, é desde um rache cutâneo, parece uma farmacodermia, até um grande queimado, faz bolha, ele pode fazer bolha no corpo inteiro, tá? Fígado, aumento de bilirrubina, tá? E trato gastrointestinal, que a gente mais vê é diarreia. Diarreia como? Né? Diarreia mais de 3 episódios, chegando até 2, 3, 4 litros de diarreia líquida, tá? Associada à dor abdominal. A crônica é tudo que você quiser mesmo, tá? Pode ter uma apresentação clínica como se fosse esclerodermia, alteração de pele, boca, olho, a gente vai falar mais um pouco, mas tudo que você falar, eu vou falar, pode dar. Tá? E aí você tem aí, né, desse diagrama, você tem uma síndrome overlap, que você pode ter sintomas de agudo e sintomas de crônico. Aqui, né, essa é a definição atual, né, lembra que a gente aqui ainda usa o D mais 100, né, mas para mostrar. Então, o GVHD, primeiro, esse diagrama à esquerda, né, o GVHD agudo
clássico, ou seja, ele começa antes do D mais 100, tá? Começa e termina, tá? O GVHD agudo tardio, ele começa após o D mais 100, tá? O recorrente, ele começa antes do D mais 100, para e volta depois do D mais 100. E o persistente, ele começa do D mais 100, antes do D mais 100 e persiste após o D mais 100, tá? Agora, indo para o diagrama da minha direita aqui, tá? Então, o crônico, ele começa, o clássico, né, o de novo, ele começa depois do D mais 100, o quiescente, ele vem depois de um quadro de VHD agudo e ele muda para crônico, e o progressivo, ele começa como agudo e ele muda de característica para crônico. E dentro disso, a gente tem um overlap, quando a gente tem os dois sintomas ocorrendo, né, o grupo de sintomas ocorrendo concomitantemente. E o que leva ao GVHD, tá? Eu vou colocar algumas variáveis, tá? A intensidade do condicionamento, eu já expliquei para vocês. Quanto mais mieloablativo, maior o risco do GVHD. A fonte, tá? Quanto mais matura a célula, maior o risco. Então, sangue de cordão é o menor, porque é uma célula mais imatura, e sangue periférico é maior. Doador, quanto mais diferente o HLA, maior o risco. Então, se eu tenho um doador não aparentado, né, não é parente, ainda tem um mismatch de HLA, ou seja, eu tenho um HLA incompatível, é maior do que um doador aparentado, HLA idêntico. Depleção T. Então, eu nem coloquei naquele diagrama inicial, mas a gente depleta a célula T para evitar GVHD. Tá? Quando a gente tem menos, quer menos GVHD, a gente depleta. Então, por que não depleta para todo mundo? Né? Porque você aumenta o risco da doença voltar e você aumenta o risco de infecção. Como que eu depleto? Eu posso depletar in vitro, eu retiro essas células, né, através de uma coluna, eu seleciono células, na verdade, ou positivamente, né, CD34, ou negativamente, eu tiro a célula CD3 positiva, ou eu depleto, o que a gente faz no Brasil, né, mais grande, 99,9% dos casos, é in vivo. Eu dou ATG, timoglobulina, vocês também usam essa medicação, Campar, que é um anti-CD52, tá? Ou até ciclofosfamida pós, que eu acabei, não falo, coloquei em outro slot aí. Inibidor de calcineurina, eu vou usar, qual que eu vou usar? Tacrolimus, né? Eu vou usar ciclosporina, a gente acaba usando mais ciclosporina, que é o que tem no SUS, tá? Segundo imunossupressor, como eu falei, pode falar. Uma dúvida rápida. Nessa depleção aqui de células T, vocês também chegam a fazer a centrifugação naquela máquina ou não? Então, não adianta, porque pela centrifugação, pela férise, né, eu consigo selecionar células, né? Então, eu consigo linhagem, eu vou conseguir selecionar células leucócitos. Já é difícil eu separar granulócito de linfócito, dá, mas eu consegui selecionar linfócito, só que aí eu pego o linfócito tudo. Eu pego o linfócito CD4, CD8, linfócito T, linfócito B, aí acabou, né? Então, por aférese eu não consigo. Eu consigo por coluna, né? Aí eu coloco uma BID, que eu vou conseguir tirar, por exemplo, uma BID que liga só o CD3, que é o marcador de linfócito T. Esse linfócito, quando estiver ligado para essa BID, ele vai grudar na parede e não vai sair no produto final. Isso é caríssimo, né? Então a gente não faz, a Europa também não faz. Quem faz é os Estados Unidos aí. O problema é isso. Você tem aumento da recaída e infecção viral. Esse paciente vai tendo infecção aí por um ano aí, infecção viral. Que depleta toma muito, talvez, né? Não sei. Exato. Até fazendo ATG, fazendo ciclofosfamida pós aí também depleta bastante. Beleza, obrigado. Não tem jeito. Nada. Tem a opção, né, saiu alguns estudos aí com associação de sirolimo como um terceiro imunossupressor, tem outros dados aí colocando o sirolimo no lugar do MTX, enfim, mas ele ainda entra como uma terceira droga, tá? Não é o clássico, tá? Ciclofosfamida pós, isso é mais novo, tá? Vem crescendo bastante, a gente consegue fazer, agora eu começo a complicar, né? Transplante, eu falei, só HLA idêntico? Na verdade, não, tá? Hoje eu consigo fazer transplante com haploidêntico, ou seja, o doador ele é 50% compatível. Então, em vez de ser 12 em 12, ele é 6 em 12. Ele herdou um haplótipo igual do pai, o outro, o haplótipo da mãe é diferente, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu dou quimioterapia após. Eu dou uma dose aí no D mais 3, D mais 4, a gente pode até discutir por que a gente faz isso, mas é possível, só que aumenta risco de recaída, mais uma vez, e de infecção. Tá? E também, né, agora indo para a parte da complicação que interessa, isso aumenta risco de cistite hemorrágica e complicação. Tá? Becavírus, né, adenovírus, que é a complicação que a gente vê bastante. Sim. E tempo de imunossupressão, né?
Diferente do transplante de órgão sólido, que enquanto ele tiver órgão transplantado, ele vai usar imunossupressão, o transplante de medula não, tá? O transplante de medula, passou um ano, ele vai dando tudo certo, ele não vai ter remédio nenhum nosso, nem profilático, tá? A imunossupressão eu vou manter de 60 até 180, 270 dias, não mais que isso, tá? Eu retiro, aí o sistema imune dele está novo, ele já reconheceu o que é selfie, o que não é selfie, acabou, né? Esse paciente tem uma vida praticamente normal, tá? Sem remédio nada mais nosso. Falando do DASH agudo, né? O GVHD agudo, qual que é o problema dele? Ele ocorre mais cedo e ele mata, tá? É isso. O crônico, ele debilita, ele tem uma pior qualidade de vida, né? Você pode até morrer, mas é mais raro. O agudo não. O agudo, ele mata mesmo, tá? É isso que a gente tem mais medo. 50% até, né, vai desenvolver, tá? A gente tem um pouco mais até, tá? A gente já explica o porquê também. Mas 60%, 50% vai morrer? Não, na verdade, 50% tem um quadro leve, né? Grave vai ser aí uns 15%, que se DASH grau 3 ou 4, tá? Fatores de risco, eu já adiantei, né? Mismatch de HLA, quanto mais mismatch, maior o risco, né? Faz sentido, mismatch sexual, tá? Então, quando eu tenho um doador feminino com receptor masculino, por quê, né? Porque mulher não tem cromossomo Y, e esse cromossomo Y sempre vai ser algo não self para esse sistema imune, tá? Sempre não, né, mas tem um risco muito maior de ser algo não self, então os transplantes com esse mismatch sexual tende a ir pior. Idade, né, tanto doador quanto receptor, tá? Quanto mais velho o doador, pior, tá? Então, mais velho quanto, né? Então, a gente tende uma tendência cada vez do doador mais jovem, né? Até 50 a gente aceita, né? Preferencialmente menos de 40, preferencialmente abaixo de 30, tá? E do receptor também, tá? Maior a idade, maior o risco de GVHD. Fonte, eu já falei, já expliquei por quê, né? Quanto mais matura a célula, mais fácil ela vai perceber o receptor como não self, e o condicionamento MAC e TBI, né? TBI é Total Body Irradiation, ou seja, radiação corpórea total, maior o risco de VHD. Por quê? Né? Quanto mais mieloablativo, quanto mais agressivo eu for nesse momento, mais antígeno eu vou expor. O sistema imune vai chegar com tudo antígeno exposto, ele não vai saber o que é bactéria, o que é antígeno, ele vai atacar tudo. Tá? Então, do GVHD, não vou ficar falando muito de fisiopatologia, da GVHD agudo, só para vocês entenderem, é isso, na verdade, né? Vai chegar um sistema imune novo, tá? Então, vai chegar e ele vai chegar ao quê? Vai se deparar com antígenos que são tanto do paciente quanto antígeno da bactéria. Esse paciente ele já está aplasiado por 2 semanas, né, 10 dias. O que acontece, querendo ou não, ele tem bactéria própria do trato gastrointestinal que vai ter circulando, que a grande maioria, aí 90%, vai ter neutropenia febril. Ele vai ter que combater esse sistema imune, tanto a bactéria, né, e tomar cuidado para não combater o que é self. E é isso que acontece. Né? Muitas vezes ele vai ativar célula T, né, desse novo sistema imune e vai começar a fazer uma destruição tecidual, que é essa fase aferente. Tá? É isso que acontece. Tá? É isso só para vocês terem ideia, né? Aí em cima, tá? É um GVHD agudo leve, parece uma fármaco aí, né? E o mais grave aí, um grande queimado, né? Fica até pior do que isso aí na figura B. O GVHD agudo de intestino é isso que a gente vê, né? Uma fase mais leve, uma hiperemia, e chegando uma fase mais avançada até com úlcera aí, né? E sangra muito, você tá vendo o sangramento aí. O paciente sangra, ele pode perfurar o intestino, ele tem uma diarreia grave, dor abdominal e não para. Por quê? Lembra que eu mostrei aquele ciclo? Ele é um ciclo vicioso, ele se retroalimenta. Se eu não bloquear no começo, vou ter linfócito ativando mais linfócito, e eu não consigo bloquear. Tá? E morre disso, né? É horrível morrer disso, mas morre disso. E como que eu classifico isso? Né? Lembra que eu falei do grave e agudo? É uma tabela, vocês não precisam saber, tá? Então, só para assustar mesmo, tá? Isso tem como ver. Então, parte do cutânea, tá? Já vou adiantar, Glucksberg foi o clássico, modificado depois Glucksberg, o que a gente usa atualmente, esse terceiro, é o MAGIC, tá? Então, é o hash, quantidade de hash, e se tem bolha, né? Tem hash mais que 50% já é grave, tem bolha é grave, tá? Vocês virem isso, já fiquem espertos, tá? Fígado, tá? É a quantidade de bilirrubina, tá? No agudo é nível de bilirrubina. Passou de 3, né? Passou de 6 já é grave.
O trato gastrointestinal superior, tá? Nunca vai ser grave, tá? Vai ter anorexia. Anorexia, 95% dos pacientes pós-transplante vão ter. É pelo GVHD? Pode ser por causa que está tomando 4 comprimidos de ciclosporina? Pode ser, tá? Então, tem outros diagnósticos diferenciais. A grande maioria vai desenvolver. Mas o que não gostamos dessa diarreia. Diarreia quanto aí que chama atenção? Qualquer diarreia, tá? Aqui, não, até grau 2, aí, mais que 1.000 ml de diarreia, a gente quantifica, tá? Então, por isso que é difícil, né? O ideal na nossa enfermaria é quantificar, tá? Em ml. Às vezes vai para a UTI, não consegue, a gente sabe que tem toda a peculiaridade do local. Então, tem mais de 5 episódios, já é grave, então tem que tratar agressivo. Dor abdominal também é grave, independente do volume da diarreia. Tá? Tem outra classificação de gravidade, né, que ele acaba combinando aí, que é a classificação de Minnesota, tá? Alto risco é pele grau 4, TGI grau 3 ou 4, e fígado grau 1 a 4 ele já coloca aí como grave, né, fígado grave, porque ele vai pior esse paciente. E aí, se eu tenho um trato gastrointestinal 1 ou 2, mas já tenho fígado, já vai para grave, enfim. Só para vocês saberem aí. Esse, por curiosidade, já falei até com alguns residentes que perguntaram, esse é um aplicativo, tá, para utilizar, tem trabalho clínico que comparou o aplicativo com o julgamento clínico, o aplicativo foi melhor que o julgamento clínico, tá? Então, ele detectou mais e com melhor precisão do que o médico experiente, tá? Então, a gente acaba utilizando, ele até faz um evolutivo dos pacientes, ele é muito bom. Tá? E você até consegue, estou em dúvida se é crônico ou agudo, ele faz isso para vocês. Tá? Então, do DASH agudo, antes que eu acabo ainda passando mais do tempo, sem pensar em diagnóstico diferencial, acabei não falando, né? Então, esse paciente vai chegar, ele fica suscetível à infecção viral, infecção bacteriana, tem N outras complicações, tá? Sempre classificar, o médico é o melhor, a gente acaba fazendo isso, tá? Só um segundo aqui que eu vou ter que atender aqui. Desculpa, peraí. Tranquilo. Espera aqui. Tá bom. Oi, pronto? Perfeito, obrigado. Estou esperando, deixa eu só avisar. Beleza. Bom, então, e aí a profilaxia, que eu já falei, então depende da profilaxia, né? Inibidor de calcineurina sempre vai ter, tá? A gente acaba usando ciclosporina, metrexato, MMF, a ciclofosfamida após, tá? E aí os pacientes aí que usam ATG e ciclofosfamida após, né, tem um risco maior aí de recaída e menor de VHD. Então, como que a gente trata isso aí, né? Só para vocês saberem, eu vou citar, acho que é muito mais do hematologista e do transplantador, é com corticoide, tá? A primeira linha é corticoide, é prednisona, então vocês vão ver complicações da prednisona aí. Então, o paciente acaba ficando imunossuprimido, é o quê? Maior risco de infecção bacteriana, maior risco de infecção fúngica invasiva, tá? E segunda linha aí, vocês vão acabar vendo aí, tem fotoférese, que nada mais é uma férese, que você acaba aí dando fototerapia nos linfócitos para eles ficarem menos aloreativos. JAK, né, que é o inibidor de JAK, também vocês vão acabar vendo aí também, mas acaba sendo mais rápido, tá? Vamos para o crônico agora, né, vocês acabam vendo menos, né, então a gente descobriu o GVHD crônico até primeiro que o agudo, porque, né, no agudo o paciente tinha todo aquele quadro, morria, a gente não sabia por quê, e aí chegou com um quadro pulmonar, começou a se tratar com corticoterapia em 81, e a gente pode ver, né, que isso é triste, mas é verdade, ainda é a terapia de escolha, tá? O corticoide aí mais de 40 anos é a primeira escolha, tanto para o agudo quanto para o crônico, e continua sendo aí, tá? E aí tá 30-70% vão desenvolver DST crônico, tá? Óbvio, né, que a grande maioria DST crônico leve, tá? E a maioria nos primeiros 12 meses, tá? 90%. Porque lembra que eu falei, né, mais de D mais 100, maioria 12 meses, mas você sempre pode desenvolver. Tá? O GVHD crônico, tá? A fisiopatologia é parecida, mas principalmente naquela fase 2, tá? Então, a aguda é isso, você vai ter exposição de antígeno, né? Seja ainda pelo condicionamento, até pela fase aguda, né? O GVHD agudo, nesse momento que o linfócito T desse paciente está maturando, e aí vai ter uma
falha nessa resposta imune adaptativa. Lembra que eu falei que eu quero que esse linfócito ele comece a maturar e não acaba atacando, né? Então, você tem uma disfunção tímica importante, a gente consegue, a título de pesquisa, óbvio, né, medir de função tímica, a gente vê se esse paciente tem uma péssima função tímica, NK desregulado, né, você vai ter T-helper desregulado, T-reg desregulado, então, tudo isso vai levar no quê? Né? No final da conta aumento de fibroblasto. Esse paciente ele vai ser fibrosado, tá? No final, o que é clássico, né? Esse paciente ele parece uma esclerose sistêmica, ele tem dificuldade de dobrar, né? De flexionar. Então tem todo o nosso exame físico, a gente até avalia, né? Flexão de braço, perna, punho, tá? O que acontece? Isso é quando na pele, na boca, o quê? Boca seca, né? Olho seco, tá? É isso, acontece no fígado, então você vai ter aumento do TGO, fosfatase alcalina, que vai ficar sempre isso mais alto. Aí, só para vocês verem, né, esse é um trabalho de revisão aí também do Zeiser, ele que publica tanto de VHD crônico e agudo, é bem bonito esse trabalho, se vocês tiverem curiosidade. Então, aí à esquerda, a figura A é um paciente com, né, esclerose cutânea, mais com mais específico aí na figura B, tá? C, retração de gengiva também pode acontecer, além da líquen na boca, tá? No D, aí, você pode ter estenose de esôfago. No E, também atrofia ungueal, tá? Isso é bem característico. No F, ele já coloca o olho seco, você vai ter uma hiperemia conjuntival, e GVHD de pulmão, que é péssimo, né? Tudo que é de pulmão a gente não tem o que fazer, muito bem. A gente não tem tratamento, se os outros a gente não tem pulmão, pior ainda. O que acontece você faz fibrose no pulmão, você não consegue reverter, você sabe muito bem disso. É muito ruim, tá? Aqui também tem uma classificação, tá? Também só a título de curiosidade, né? O que é grave, o que é severo. Tá? Então, só para saber, grave é mais qualquer órgão mais do que 3, você tem uma combinação. O único que é o pulmão grau 2 já é grave porque é péssimo. Tá? Só para vocês verem a incidência, a pele, tudo bem, leva muito bem a vida, como eu falei, boca, olho, intestino mais ou menos, né? Então, ainda bem, né, que pulmão aí é menos de 20%, e aí é um caso leve, porque pulmão, como eu falei, não tem o que fazer, tá, não tem nenhum tratamento bom, até transplante de pulmão já foi tentado, até é uma terapia, mas é péssimo, a gente tem o histórico no Brasil de pouquíssimos transplantes, tudo com péssimo prognóstico. Aqui é muito mais complicada a classificação, tá? É feita pelo NIH, também tem naquele aplicativo, se vocês quiserem conhecer, tá? Eu deixo ali embaixo, ali tá até as fotos aí do exame físico, ele coloca, tá? Mas é um exame físico mais acurado, aí tem toda uma peculiaridade, tá? Aqui também, sem pensar em diagnósticos diferenciais, a classificação é pelo NIH, a profilaxia é do mesmo jeito, tá? Assim como o ápulo também tem maior risco, enfim, como a gente já falou, nada de novo, tá? Tratamento, né? Então, prednisona, aqui eu uso até uma dose menor, até 1 miligrama por quilo, mais tópico. Então, por que tópico? Porque esse paciente vai ter problema ocular, eu vou usar corticoide, o colírio, eu vou usar colírio lubrificante, eu vou encaminhar para um oftalmo que seja especialista nisso, tá? Ele tem problema de boca, ele vai bochechar com dexametasona, tá? Segunda linha também, a gente gosta muito do Jacave, não tem no SUS, a gente conseguiu aí muitos pacientes por uso compassivo, tá? Então, vocês vão pegar aí nos pacientes, e Ibrutinib é um inibidor de Bruton quinase, tá? Ele inibe célula B, metrexato e aí outros, o que você quiser, tá? O que você quiser falar, eu vou falar que tem trabalho, eu vou falar que é ruim o resultado. Tá, então, porque nada é bom, por isso que você tem vários trabalhos aí. Mas acho que não é interessante ficar falando trabalho aí para vocês. Complicações renais, né? Então, acho que talvez isso que vocês tenham mais interesse e não se frustrem, tem pouquíssima coisa publicada, tá? Então, de 10% a 70% vão ter complicações renais, né? 10% a 70% é ponta de mentiroso, né? Quando você tem qualquer evidência científica, qualquer epidemiologia de 10 a 70 é muito ruim, né? Por quê? Porque os trabalhos são pequenos, tá? Por que os trabalhos são pequenos, né? Atualmente a gente faz 84 mil transplantes no ano, né? 1.000 no Brasil, né? Isso atualmente. Se a gente voltar mais para trás, né? Cada vez menos pacientes sobrevivendo. Então tem muito pouco dado, né? A ideia era o paciente não morre de leucemia, ufa, né? E tá bem, né? E aí a gente foi ver depois do que estava morrendo, enfim. E aí a gente vai tendo dado disso. Como eu até estava me adiantando, né? Esse Ingorani, né? Ele tem um trabalho no New England, se vocês quiserem ver, uma revisão de complicações renais pós-transplante de medula óssea, né? Uma revisão bem interessante, tá? Ele é quem mais publica, ele é um médico de Seattle, tá? Seattle foi onde começou o transplante de medula,
todo o trabalho de revisão ele está no meio, no nosso, esse New England, tem um livro, texto de transplante de medula, ele que escreve o capítulo, tem um Como Eu Trato Complicações, ele que escreve, então ele que escreve porque ele começou fazendo e só ele, né, acaba tendo essa opinião. Como que complica, né? Então tem as complicações de lesão renal aguda, doença renal crônica e cistite hemorrágica, aí que ele coloca como mais uma complicação urológica, tá? O que pode acontecer, né? Esse é daquele trabalho de revisão, como eu já adiantei, tá? Altas doses de condicionamento, né? Então, por isso que é importante saber tudo que eu falei. Então, quanto mais químio eu dar para ele, quanto mais forte for a químio, maior o risco, né? Tanto de lesão direta quanto de GVHD, tá? O GVHD, ele pode causar lesão no rim, tá? Uma da complicação aí, que é bem específica de transplante de medula, é síndrome de obstrução sinusoidal, tá? Que está lá no canto superior esquerdo, né? SOS. O que acontece, né? Então, eu dou uma quimio tão forte que eu destruo todo o sinusoide hepático. Tá? Eu vou mostrar um pouco mais para frente, só porque tem relação com disfunção renal. Ele faz o quê? Basicamente uma síndrome hepatorrenal. Tá? Então, se eu tenho SOS, ele vai acabar tendo uma complicação renal, hipertensão portal, vasoconstrição renal, como está levando aí, e piora da função renal. Que mais, né? Inibidores de calcineurina. Vocês sabem muito bem, vocês usam para nefro, né? Para transplante renal. Inibidor de calcineurina, exemplo, né? O nosso máximo é a ciclosporina, pode ter lesão direta renal. Através de vasoconstrição, sim. Qualquer outra lesão renal, lesão endotelial. O que esse paciente faz? Microangiopatia trombótica. Ou seja, esse paciente lisa, né, célula em vaso, acaba consumindo tanto HB como plaqueta, os dois caem, hemoglobina livre é tóxica, o que? Vasoconstrição e lesão renal, lesando aí também a proteinúria, piora da função renal. Tá? E aí, num longo prazo, não só lesão renal aguda, mas como lesão renal crônica. Tá? GVHD agudo, eles colocam, né, como essa lesão endotelial, aí assim, aí minha opinião, tá? Também a opinião dele, não tem trabalho para isso. Ele acha que dá, na minha opinião, o GVHD agudo não é o principal responsável, né? Não pode ser considerado responsável como lesão renal aguda. Como crônica, até pode, tá? E aí, como colocou, né? Então, injúria crônica, lesão do podócito, e aí proteinúria e lesão renal crônica, tá? O GVHD agudo, aí sim, né? Liberação de citocinas, né? E você fica mais exposto a lesão tubular, aí tudo bem, né? E vírus, tá? Aqui ele destaca becavírus e adenovírus, isso é um problema para a gente, tá? Qual que é o maior problema? Cistite hemorrágica. Além de ciclofosfamida, né? A gente faz mesna, né? 100% da dose, 150% das doses, mesmo assim a gente faz uma dose grande, tá? Eu não sei o esquema que vocês fazem, né? Eu fazia Ponticelli na minha residência de clínica, tal, enfim, deve ter vários outros protocolos. A gente acaba fazendo 50 por quilo, né, no D mais 3, D mais 4, até, ou antes até no condicionamento, aí pode chegar até 100 por quilo no condicionamento, né, a gente não faz tanto, mas pode chegar, então também é um outro fator de risco. Então, se da ciclofosfamida, esse paciente pega, né, reativa adenovírus, né, então aí vai ter cistite hemorrágica, e aí tá, né, o dia do condicionamento ali, que ele coloca D mais 0, até a partir do condicionamento, antes da infusão da célula, esse paciente pode já ter uma lesão renal aguda pela química, tá? E aí o GVHD agudo, ele coloca menos 80, até o D mais 80, aí doença renal crônica, aí a partir do D mais 80. Muito arbitrário isso. Então, lesão renal aguda, ele coloca aí, né, acontece mais comumente, né, até o D60, até o D mais 100, tá? Mieloablativo, tá? Maior risco, por quê? Tanto mais quimioterapia no rim, né, drogas nefrotóxicas, quanto aumento de citocinas, aumento de risco de sepse, esse paciente aí vai ter mais sepse e vai ter lesão renal aguda. SOS, eu já me adiantei, eu vou mostrar mais um slide próximo disso. Ciclosporina, tá? É um fator de risco, tá? A gente acaba usando para todos, então não tem jeito. Antibiótico terapia, mais uma vez, drogas nefrotóxicas, ele destaca, né, aí é um problema de outros transplantes, anfotericina B, tá? Classicamente, né, o transplantador ele tem a mão muito pesada, ele dá muito remédio, tá? A gente posso dizer que a gente é exceção, a gente raramente usa anfo-B, tá? Mas fora daqui, vocês vão trabalhar fora daqui, vocês vão ver que usa-se muito, né, a hemato e o transplante usa muito anfo-B, a gente segura bastante a mão. Vanco e amica, tá? A gente segura
principalmente a vanco, tá? Porque não tem tanta evidência. Vocês vão, neutropenia febril, da vanco, naqueles casos, enfim, né? Transplante também. Isso é muito dado americano, a gente tem dado brasileiro, tá? Vancomicina, além de ser péssimo para o rim, para a gente é péssimo por algo que eu nem citei aí, que é o microbioma desse paciente, tá? O microbioma, principalmente intestinal e oral, ele está totalmente relacionado com o desfecho clínico desse paciente, tá? Quanto mais eu trato esse paciente, quanto mais eu altero o microbioma desse paciente, esse paciente ele morre mais e recai mais. Fala, nossa, mas o que tem a ver eu destruir a bactéria do intestino e esse paciente vai morrer mais? Porque eu não falei, mas toda aquela maturação do linfócito pós-transplante, grande parte ele vai se expor a antígeno no intestino. Então, se esse intestino tiver, por exemplo, né, usou muito antibiótico, tem um clostridium. Ele vai achar que o microbioma normal é ter clostridium difficile lá. Então, se não tiver, que não tiver, ele vai combater. E aí você tem GVHD, tá? Então, quanto menos eu alterar, isso tem trabalho, tá? É tese nossa, da nossa equipe, tese foi, enfim, né, já foi New England também. Então, quanto menos eu alterar, melhor, tá? E hemodiálise, tá? Aqui, pelos dados que tem, a hemodiálise aumenta a mortalidade, tá? A mortalidade quanto? Então, para esse paciente que tem lesão renal aguda, que precisa de hemodiálise, a mortalidade vai para 83%, tá? É óbvio, né, que quem precisa de hemodiálise é muito pior, né? Tem vários fatores confundidores. Fala, então eu não vou dialisar, né? Só 17% vai sobreviver. Não é bem isso, né? Então, a gente tem dados a gente trabalha no Sírio também, né? No Sírio, o dado é muito parecido, tá? Então, o paciente que vai para a diálise durante essa fase aguda, ele morre muito também, tá? E, como eu falei, sepse, outro vírus que eu também não citei aí é o CMV, tá? Esses pacientes nossos acabam reativando o CMV. No Brasil, né, diferente lá fora, a média da população de IgG positivo para CMV é de 60%, 50%. Então, aqui no Brasil é 95%, né, dados, então todo mundo tem CMV, acaba que desses pacientes, 60%, 70% vão reativar CMV, o CMV pode ser tóxico e tanto o tratamento também pode ser tóxico com o ciclovir, então isso aí entra na conta, tá? Já falei tudo, né? Então, o que mais que eles listam, né? Então, GVHD pode dar depressão intravascular, porque ele vomita e diarreia, 2 litros de diarreia. Sepse, já falei, vasoconstrição, tanto pela SOS quanto inibidor de calcinorina. Lesão endotelial, GVHD agudo, que esse eu não concordo tanto. Pelo ciclosporina eu concordo. TBI eu concordo. E MAT, eu também vou falar um pouco, eu concordo. Tá? Medicação, Anfo-B, Vanco e também químio, eu também concordo. Lesão tubular, a gente já falou. SOS. Então, o que causa, né? Lembra sempre o condicionamento, eu estou dando uma químio muito forte para esse paciente. Vou ter lesão endotelial, tá? Eu vou ter aumento de fator von Willebrand, aumento de fator tecidual, tá? Aumento de TNF, liberação de prostaglandina endotelina. O que acontece, tá? Eu vou ter uma vasoconstrição, eu vou ter desencadear a cadeia de coagulação, tá? Eu vou fazer trombose, tá? E se eu fizer isso no fígado, tá? Eu tenho uma obstrução sinusoidal, que eu vejo aqui, tá? Então, esse é um sinusoide hepático normal, tem os hepatócitos, o sinusoide no meio, é uma estrutura toda delicada. Eu vou dar químio que destrói fígado, eu vou expor antígeno, eu vou expor coágulo e acaba obstruindo. Eu acabo obstruindo, eu faço uma hipertensão portal, aumento a bilirrubina, aumento a pressão portal e diminui a perfusão tecidual. Isso lá no rim vai dar o quê? Lesão renal aguda. Tá? Isso é muito grave, a gente acaba vendo pouco, tá? Então, aí, né, da lesão renal aguda, isso é muito genérico, tá? Não tem para ficar entrando muito, né? Cada caso é uma terapia diferente. Eu tenho uma cistite hemorrágica que está levando aí para uma obstrução, está levando uma lesão renal aguda por adenovírus, tá? Então, eu tenho adenovírus disseminado, eu vou tratar adenovírus disseminado, tá? O geral, vocês sabem, né? A gente brinca que é o carimbo da NEF, você, né? Pelo menos onde eu fiz clínica, eu brincava disso, diminuir o volume, sobrecarga de volume, evitar drogas nefrotóxicas, quando necessário, terapia renal substitutiva, tá? Isso vocês sabem melhor do que eu. A doença renal crônica, né, ela aparece até depois, né, por quê? Né? Então, esse paciente ele pode ter o risco da lesão renal aguda e ela virar crônica, né? TBI, tá? Por todos, além daquela exposição de antígeno que eu falei, ele vai ter o quê? Pode ter lesão direta no rim, tá? Ou, enfim, né, toda a estrutura, todo o trato gênito urinário,
e aí fazer uma fibrose, tá? Uma fibrose actínica e lesar também a longo prazo doença renal crônica, tá? MAT, por quê? Tem a MAT no começo, mas esse paciente pode usar, alguns pacientes usam até por 9 meses, e aí, em algum momento, pode ter a MAT e levar essa lesão renal crônica. DASH crônico, como eu falei, pode dar fibrose em onde você quiser, né? Dando no sistema, pode dar doença renal crônica. E CHU, né? Então, a gente tem CHU atípica, teve alguns pacientes, a gente teve GVHD endotelial, né? Então, tem GVHD endotelial, expõe antígeno, faz trombose e piora o rim. Então, MAT, tá? Microangiopatia trombótica, tá? A gente vê isso em PTT, vocês veem mais CHU, né? Mas pode ocorrer, tá? Enquanto 2 a 21%, né? Também bem variável aí, a incidência eu ficaria mais próxima aí de 5%, tá? Isso que a gente vê. Então, anemia, né? Vai ter anemia, vai ter plaquetopenia. A gente sempre, quando vem anemia, plaquetopenia, a gente vai observar a lâmina, vai ver o esfregaço. Aumento de HL, aumento de creatinina, piora neurológica e TAD negativo. TAD é o nosso CUMBS, tá? Fatores de risco, vocês já sabem, principalmente inibidor de calcineurina, mieloablativo, DASH, idade, lembra do idoso, né? A lenda tem esse problema, e mismatch de HLA. Tá? Então, essa é uma principal complicação também. O que acontece, né? Vocês podem ver que é tudo, mas está parecido com o do SOS? É, tudo, né? Depende, se acontece mais no rim da SOS, se acontece mais em algum outro vaso, da MAT, tá? Então, o que dá, né? Então, químio, radiociclosporina, GVHD, lesa endotélio, aumento de fator de coagulação, protrombina, faz coágulo, né? Lisa a célula, trombosa, se isso acontece no rim, piora da função renal, vocês já sabem todo o final. Da hipertensão, isquemia, enfim. Tratamento, né? Aqui também a gente usa plasmaférese, suspensão de inibidor calcineurina e troca, né? A gente troca aí. Tem alguns dados de troca de calcineurina, de ciclosporina por tacrolimus, tá? É dado ruim, mas funciona, apesar de não fazer tanto sentido fisiopatológico, mas a gente acaba suspendendo e entrando com o inibidor de mTOR, tá? Rapamicina. Cistite hemorrágica, né? Então, pode acontecer tanto prévia quanto tardia, tá? Prévia, ela é early onset, né, como coloca, inicial, ela é menos comum, mas tardia ela é mais comum. Né, menos comum, o que acontece? Por causa da quimioterapia, a gente faz profilaxia, hidrata bem, né, menos, por isso que não acontece tanto. Macrohematúria, disúria, né, você tem cistite hemorrágica, uma das piores coisas que pode acontecer, o paciente obstrui, tá, e não adianta, tá, isso a gente acaba chamando vocês, e a uro também, né, até uma, passa sonda de demora, né, o que acontece, né, não tem evidência, até a evidência, até, se possível, não sondar. O que acontece é que esse paciente, o ósteo da sonda de Foley, ele é menor do que da uretra, acaba obstruindo, você não consegue aspirar pela sonda de Foley, ela é mais mole, né? Então você dá a pressão negativa, ela colaba e não puxa. Aí fica aquela coisa horrível, já tudo que você quiser, cistostomia para fazer, até já você hablar com formol, se quiser fazer, é péssimo, que mais que a gente faz? Cidofovir intravesical, péssima evidência científica, câmera hiperbárica, péssima evidência científica, pouca resposta, então nada é ruim, nada é bom, né? A cola de fibrina a gente já fez, é péssimo, né? Então é evitar hidratar, então se possível hidrata, tá? E tenta resolver sozinho, aí tira imunossupressão, nesse caso, quando é por vírus, né? Aqui destaca BK-vírus e adenovírus, vai resolver. BK-vírus, quando vem BK-vírus, né, a gente consegue, na escola a gente consegue mandar para o Adolfo Lutz, não lembro do transplante renal se vocês não mandam para lá também, não, vocês mandam para outro laboratório, já conversei, é verdade. BK-vírus ótimo, resolve sozinho, não complica tanto, adenovírus é péssimo. Tá? A taxa de mortalidade de adenovírus disseminado, né, disseminado é mais de um local, geralmente esse paciente, você vai ter na urina, vai ter no sangue, vai ter nas fezes. Tá? É próxima de 100%, né, tem lugar que fala que 100%, nossa, a gente tem 2 pacientes dos últimos anos aí que estão vivos com isso, tá? Então é péssimo mesmo, tá? E mais uma vez, né, quando você tem adenovírus, além de hidratar, você pode fazer cidofovir, não sei se vocês sabem, é importado, a gente conseguiu fazer alguns. Célula mesenquimal, tá? A gente não consegue para isso, tá? Até tem no Brasil mesenquimal, o Ribeirão faz. E células T específicas, isso é muito legal, tá? Para mim é o futuro de tratamento de vírus, tá? O que faz? Você pega essa célula, pode ser do doador, pode ser de
do mesmo paciente, você modifica ela in vitro. Você pega ela e fala, eu quero que essa célula T comece a combater, no caso, adenovírus. Eu mudo o receptor, aí começa a combater, excelente. Tá? O melhor que a gente tem, o melhor cenário. Tá? Eu acho que era isso, tá? Até me estendi mais do que eu queria, acho que tem muito mais dúvidas aí, eu não sei se era tudo isso que vocês queriam que eu falasse, eu até prefiro aí que vocês me perguntem, a gente bate papo, até marca mais aulas aí, do que só eu ficar falando aí, acho que é até mais proveitoso. Show de bola.